Vamos lá, Rose, é hora da nossa coluna de política e a gente vai falar sobre discussão em torno da reforma tributária. Ontem a gente teve aqui na programação da Band News Difusora FM o Exclusiva, nosso programa de entrevistas e debates de todas as segundas-feiras à tarde, e a discussão foi reforma tributária com a participação do deputado federal Saulo Viana, que é membro do grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara Federal, e também o ex-deputado estadual, ex-prefeito de Manaus, tributarista Serafim Correia, alguém com muito know-how para falar sobre este tema, e nós tivemos informações importantíssimas, e é claro que a gente repercute aqui neste espaço, não é isso? Isso, Rafael, muito bom o programa, no conteúdo, na didática e na evolução dos assuntos para a gente entender cada momento dessa reforma tributária e as consequências dela para a Zona Franca de Manaus. Mas eu destaco 2 pontos que são, como você disse, as novidades sobre essa questão e sobre os impactos da Zona Franca de Manaus, que é que todo mundo quer saber, né? Como vai ser compensada a Zona Franca de Manaus com a extinção dos impostos que dão a ela a vantagem competitiva, né? Que aqui nós temos isenção. Uma vez que não existe esse imposto para ninguém, não tem nada de especial na Zona Franca de Manaus. E daí todo um estudo para se fazer essas compensações, com vencimento e tudo mais. O que o deputado Saulo Viana, deputado federal, que faz parte desse grupo de trabalho, né, que analisa a reforma tributária na Câmara dos Deputados, e também é um deputado aliado do governo Wilson Lima, está em link com a Secretaria de Fazenda, seus técnicos. O que ele nos traz de novidade é que ontem, finalmente, se firmou um desenho mais claro da proposta de compensação para a Zona Franca de Manaus. E ela está em 2 pontos. Um ponto que ataca essa situação do fim das vantagens competitivas, né, dos impostos. Como é que ele seria compensado? Segundo Saulo Viana, seria por meio de um crédito presumido para as empresas que estejam instaladas aqui na Zona Franca de Manaus e um imposto seletivo. O crédito presumido seria uma forma de, mesmo isentas, né, mesmo que esse imposto ele não exista para as empresas, porque ele só vai ser cobrado naquele momento lá do consumo, na arrecadação vai ser no consumo. Então, mesmo que ele não exista, elas estando aqui, elas teriam uma espécie de crédito, e esse crédito retorna para elas por meio de um fundo da União, não o que será repartido de impostos entre os estados, né? Sim, a parte que cabe à União. Então, a União retorna como crédito para que essas empresas possam compensá-los em outras operações e dando a elas uma vantagem em relação a empresas instaladas no resto do país. Esse é um ponto do crédito presumido. Você lembra que na semana passada a gente tinha essa dúvida e ela foi lançada também durante o programa em relação a de onde ia sair esse crédito presumido, porque se o imposto era 0, se o Amazonas compensa, ele está perdendo também na arrecadação. E aí foi quando o deputado Saulo Viana disse que a proposta é que venha da União. E aí sim, dá uma vantagem e não precisa que saia do bolso do cofre do estado do Amazonas, né? E seria essa compensação. O imposto seletivo é algo parecido com aquela ideia do imposto do consumo do pecado, que as pessoas chamam, né? De todos os itens que fazem mal para a saúde, fazem mal para o meio ambiente. Então, a alíquota deles seria maior, né? Colocando ali um peso maior para o consumidor ter a chance de perceber, olha, isso aqui é muito mais caro, eu vou investir menos dinheiro nisso, né? O que acontece é que os produtos que são produzidos aqui na Zona Franca de Manaus, uma vez que sejam produzidos também em outras áreas, outras regiões do país, os que forem produzidos fora da Zona Franca têm uma alíquota mais pesada, dando aí uma vantagem, né, na avaliação do consumidor, que eles possam comprar mais os que estão produzidos na Zona Franca de Manaus. Isso seria uma vantagem em relação para as empresas que produzem aqui. Elas venderiam mais, em tese, dando essa vantagem competitiva para elas. Então, são essas 2 propostas em relação à compensação dos incentivos fiscais para que essas empresas estejam aqui e esses incentivos fiscais não existiriam mais a partir da unificação do imposto, né? Aí o Amazonas tem uma outra perda muito forte, que não é só na manutenção dessas empresas aqui, mas é na arrecadação, muito linkada ao ICMS.
porque elas não pagam os impostos federais, mas o Amazonas arrecada o imposto estadual, que é o ICMS. E outras regiões do país também têm uma série de outras perdas, também, São Paulo especificamente, né? Mas São Paulo compensa porque é um grande centro consumidor. Uma vez que o imposto vai ser arrecadado no consumo, São Paulo tem as suas vantagens. O Amazonas não tem. Né? Os dados foram trazidos, inclusive, também na entrevista. Nós exportamos 97% de tudo que a gente produz, nós consumimos muito pouco. O que é produzido aqui é consumido em outros estados. Então, a proposta que será apresentada e discutida a partir de agora é que os produtos produzidos na Zona Franca de Manaus serão consumidos em outra região, aquela arrecadação não fica só no estado, ela retornaria para o estado Amazonas uma parte dela como forma de compensar suas perdas na arrecadação. E, para não ter confusão com os outros estados, a proposta, mais uma vez, é que este recurso venha da fatia que cabe à União, e não a fatia que cabe na divisão do bolo para os estados. Essa é uma das propostas. A outra proposta, segundo o deputado Saulo, é um outro fundo, e aí esse fundo que teria como objetivo o desenvolvimento regional e criar investimentos, possibilidades de investimentos em outras matrizes econômicas para que o Estado do Amazonas não dependa unicamente da Zona Franca de Manaus, que possa desenvolver outras possibilidades ao longo desse período que a Constituição e a emenda à Constituição garante a continuidade do funcionamento do modelo de vantagem para as empresas aqui, para a indústria aqui no estado do Amazonas. Essa é a proposta que foi apresentada ontem, durante o Exclusiva, né, por esses dois deputados, e muito debatida, porque o Serafim Corrêa também é um tributarista, ele é muito crítico, e a gente conseguiu tirar ali muito entendimento do que significam essas propostas aí. Vale acrescentar mais uma informação, é que ela deve ser apresentada nos próximos dias para o Conselho de Secretários de Fazenda, segundo o deputado federal Saulo Viana, e, na sequência, também para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O deputado Saulo trouxe mais uma informação também, que, nesse momento, uma vez que ela está melhor desenhada, sai de cena a negociação com o Bernard Api, que é alguém que a gente entende que sempre foi um problema, né, em função do convencimento todo dele contra a situação de renúncia fiscal, que fragiliza a Zona Franca, e entra em cena o ministro que várias vezes já deu declarações favoráveis e de manutenção da indústria aqui no estado do Amazonas, né, por meio da Zona Franca de Manaus, que é o Fernando Haddad. Esse é o momento atual do debate, Rafael e Diene. Não sei se vocês querem conversar mais um pouco sobre essas questões. Bom, são propostas que serão apresentadas ainda, né, Rosiane? A gente teve essas informações ontem com o Saulo Viana, e tivemos aí também o debate com o Serafim Corrêa, mas são propostas que serão apresentadas, e é tudo muito complexo, né? Não é muito simples de entender, a gente realmente teve um bom tempo dedicado ali no Exclusiva ontem, não é tão fácil de entender e até de explicar também para os ouvintes, né, Rosiane? Por isso que é importante a gente tratar e falar cada vez mais sobre esse tema e trazer mais gente, mais esclarecimentos em relação a isso, né? Tudo isso é muito importante, lembrando que a Zona Franca de Manaus, ela não é apenas importante para quem trabalha no distrito industrial aqui em Manaus, aqui no Amazonas, né? Ela é importante porque movimenta toda uma economia aqui do estado, com os empregos criados direta e indiretamente, e é claro que isso alimenta também outros setores, como o setor de serviços, de comércio. É importante ressaltar isso sempre.